O tema de hoje para nossa meditação é Apocalipse, terceira parte. Quando será o fim? Apocalipse 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As 7 últimas pragas mostram que o limite da paciência de Deus terá fim. E a consumação de sua ira dará o fim ao pecado no mundo. A morte e ressurreição de Jesus se fez necessário para que o Espírito Santo descesse, dando início a um novo momento profético e espiritual, porque até Jesus o tratar de Deus era na carne. Deus, que é longânimo e misericordioso, continua a dar tempo para que o homem se arrependa de seus pecados. Afinal, são mais de 2000 anos que a voz do Espírito Santo ecoa sobre os 4 cantos da terra para anunciar o breve dia do encontro com o Senhor. Aqueles que foram fiéis até a morte não receberam em suas testas a marca da besta. Esses foram arrebatados para o lugar de descanso para aguardar o grande dia profético, quando todo joelho se dobrará diante do Deus Todo-Poderoso. A parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, descreve claramente os últimos acontecimentos proféticos para a geração dos incrédulos de Israel, aqueles que mataram a Jesus e não reconheceram que ele é o Filho de Deus. A morte de Jesus oportunizou aos gentis a serem participantes de uma herança que a princípio estava reservado para Israel. Capítulo 16. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A ordem de Deus para derramar as 7 taças de sua ira já foi dada. Jerusalém foi destruído. O templo queimado e o resto do povo fugiu para outras nações, dando início ao tempo do breve para todos. Um tempo que só terá fim no dia do juízo final. Lembrando que o pacto de Deus com Abraão e a sua descendência foi terrenal e durou até Cristo. O nascimento de Jesus representou a última semana profética estabelecida por Deus para que Israel cessasse a transgressão e se arrependesse dos seus pecados. Na metade da semana, isto é, 3 anos e meio ou 42 meses, o tempo profético para Israel foi abreviado quando mataram o Filho de Deus, pois grande era o pecado do povo. Após a morte de Cristo, no dia da preparação, Israel começou a escrever sua própria história. Os sinais no céu e na terra trouxe ao povo grande medo e apreensão pelo erro cometido. Os príncipes do sacerdote e os fariseus reuniram-se na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, e não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Israel matou Jesus e continua a negar que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 4,3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir, e eis que já agora está no mundo. No dia de Pentecostes, cumpriu-se a profecia de Joel. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Agora a promessa da salvação passou a ser espiritual, individual e para todos os povos. No final da 7ª semana profética,
Israel foi traído pelo Império Romano e Jerusalém foi cercado. O povo estava confundido e dividido em diversas facções religiosas, representado pelos saduceus, fariseus, zelotes, assênios e herodianos. O povo estava aprofundado em um severo período de apostasia, mas não se arrependeram de seus pecados. A Batalha do Armagedon foi a consumação da ira de Deus sobre Israel, conforme lemos na profecia do livro de Sofonias. Aquele dia será um dia de indignação, tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. O general Tito invadiu Jerusalém, queimou o templo, trazendo uma completa destruição do mais importante centro de adoração de Israel, cumprindo assim as palavras de Jesus que diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O apóstolo João ficou admirado e surpreso com a visão da mulher que estava sentada sobre a besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. João viu o poder do mal que haveria de vir sobre Israel, por causa dos seus pecados, conforme o livro de Jeremias 23:15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. João viu a condenação da grande cidade, aquela cidade que Jesus chorou quando entrou assentado sobre um jumentinho, cidade que espiritualmente se fez semelhante a Sodoma e ao Egito quando crucificaram o Cristo. Vejamos que Jesus profetizou um mistério que esteve selado para Israel até o ano 70 depois de Cristo. Lucas 19:43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Após a destruição do templo, a igreja infiel, representada pelo poder da besta, estava sem pátria, sem a direção do Espírito Santo e manchada pelo pecado da prostituição espiritual. Assim, ela saiu sobre os 4 cantos da terra para negar que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou. E isso se estendeu até os nossos dias. Capítulo 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Após a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, a grande cidade, formosa como a lua, brilhante como o sol, descrita nos versos do rei Salomão, ficou deserta. Toda a sua formosura tornou-se em cinzas, porque seus pecados se acumularam até o céu. Capítulo 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia!
A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Essa foi a adoração do Santo de Israel. Aqueles que foram fiéis até a morte e agora estavam na eternidade, na presença do Altíssimo, para participar das bodas do Cordeiro. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Este capítulo se destaca por revelar os 1000 anos para o julgamento de Israel, que se cumpriram conforme a promessa de Jesus aos seus discípulos em Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Após os 1000 anos, Satanás foi solto. Saiu para enganar a todos. Esta é uma operação espiritual, para que se cumpra o juízo de Deus e então virá o fim. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João viu a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O projeto da salvação teve início ainda na eternidade. Jesus deixou a casa do Pai para se unir à sua noiva amada, mas o povo estava em trevas. Jerusalém havia se prostituído com os pecados desse mundo e Jesus foi rejeitado pelos religiosos de sua época. Após receber o Espírito Santo, Jesus iniciou o seu ministério quando se uniu a 12 homens comuns que não estavam ligados ao colégio sacerdotal. Este foi um casamento perfeito que foi selado pelo poder do Espírito Santo. Um projeto espiritual para todos, com o propósito de gerar filhos fiéis para morar na cidade celestial. Capítulo 22. Porque eu testifico a todos, aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Este capítulo nos chama a atenção para o cuidado e a responsabilidade acerca da revelação de Cristo. Existem variadas interpretações e entendimento para este livro, tais como preteristas, futuristas, historicistas e os idealistas. Porém, precisamos atentar para qualquer entendimento que não esteja em conformidade com as Escrituras, para que o mal profetizado nesse livro não recaia sobre nós. Sabemos que somos todos pecadores. E muitos questionam: quem poderá se salvar? Jesus respondeu aos seus discípulos dizendo: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. A salvação é um mistério, porém, para os infiéis está escrito: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E para finalizar, quando será o fim? Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma,
E o que tens preparado, para quem será? O fim pode durar um dia, um mês ou 1000 anos, mas uma só é a certeza: o dia do encontro está próximo. A todos a paz do Senhor.